Bom dia, galerinha do sétimo ano. Então, aqui nesse vídeo, vamos ver a correção da atividade da semana retrasada, porque semana passada foi feriado, bilhete com foguetão, tá? E aí, vamos ver o primeiro quesito, que diz o seguinte: em que tempo e espaço se passa a história vivida pelo protagonista? Então, a história foi vivida pelo protagonista, se passa quando ele está na terceira série. Ela ocorre ao longo da tarde e termina no fim dela. Quando ele chega à sua casa, os espaços da história são restritos à sala de aula e à casa do narrador. Então, ele narra aí acontecimentos da sala de aula e da sua casa. 2. Qual o foco narrativo do conto? Justifique com trechos do texto. Então, gente, eu pedi que vocês também fizessem a revisão das características de um conto. Então, o foco narrativo, ele pode ser em primeira, terceira pessoa, tá? Então, nesse texto, o foco narrativo é em primeira pessoa e o narrador conta o que viveu. Isso fica evidente, pois emprega pronomes e verbos na primeira pessoa. Quando ele diz assim, até aqui, ó. Fiquei a sorrir, eu fiquei. A minha mãe, minha, certo? Então, fiquei está na primeira pessoa, minha também, primeira pessoa, certo? Então, quando ele se refere a verbos e pronomes em primeira pessoa, é isso aí. Terceiro, resuma cada um dos elementos do conto, situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Então, lá na revisão das características do conto, tem tudo isso aí para você identificar qual é a situação inicial. O protagonista admira Petra. Qual é o conflito? O protagonista fica na dúvida se entrega ou não o bilhete a Petra. Qual é o clímax? Quando Marisa entrega o bilhete à delegada da turma. E qual é o desfecho? A delegada lê o bilhete, a professora chega e não há nenhuma consequência em relação à entrega do bilhete, certo? No quarto, após o clímax, que foi quando entregou o bilhete, o protagonista muda sua visão a respeito da delegada da turma. Que acontecimento marca essa mudança? Quando a delegada mostra que não sabe ler o G. Ela não diz foguetão, ela diz de outra forma, né? Então, o protagonista passa a considerar que ela não merece a responsabilidade de ser delegada da turma por não saber ler o bilhete, né? Acontece um errozinho aí na leitura. No quinto, relê esta frase: a delegada mandou todos fazerem o silêncio que eu não consegui engolir na minha garganta dura. Identifique a preposição presente nesse trecho. Então, quando ele diz assim, ó, na é uma preposição, porque é a combinação da preposição em com o artigo a, que é em mais a dá na. B. Que relação de sentido essa preposição estabelece entre as palavras que liga, expressa o sentido de lugar, que na minha garganta dura, aquele lugar estava como se ele tivesse querendo falar, mas não conseguia. C. Que termos ou expressões ajudam a determinar e modificar o sentido do substantivo garganta? A que classe gramatical pertence? Então, C. Os termos minha é pronome possessivo e dura é um adjetivo que está caracterizando como está a garganta, tá? Na letra D. De que forma a expressão na minha garganta dura contribui para intensificar a atmosfera de tensão nesse trecho da narrativa? Então, a expressão ajuda a descrever como o protagonista se sente quando Marisa entrega o bilhete à delegada. Ele ficou engolindo seco, né, também, sem palavras, com a garganta seca. Dessa forma, cria uma expectativa sobre o desfecho da história, tá? Já na sexta questão, ele diz assim: releia esta frase do conto. Ela amarrotou o bilhete e guardou no estojo.
Identifique a preposição presente nesse trecho. Lá no estojo, preposição no, em mais o, tá? A preposição aí nesse trecho é o no. Qual é o sentido que a preposição estabelece entre as palavras que liga? Quando ele diz no estojo, expressa sentido de lugar. Foi no lugar onde colocou o bilhete amarrotado. E nessa sétima questão, observe a imagem ao lado, que tal descobrir outros locais importantes da Angola. Elabora um painel com 5 fotografias para apresentar esse país africano onde nasceu Onda Jaqui. Você pode pesquisar as imagens na internet, destacando alguns aspectos importantes do país. Porém, aí vai ficar individual, tá certo essa pesquisa? Oitavo, com base nas reflexões feitas nesta unidade, discuta com os colegas de que maneira a criatividade pode nos ajudar a ter uma perspectiva diferente e assim possibilitar uma nova compreensão do acontecimento. Então, a gente pode compreender que ele entendeu que Petra não, a delegada da turma não era para estar na posição que ela está, porque quando ela leu o bilhete, ela leu errado. E para eu entender aí do garotinho, a delegada da turma não poderia cometer erros, né? Essa aí é a compreensão do acontecimento. Então, espero que tenha ajudado a vocês e até logo, gente.